Dando continuidade na nossa legislação administrativa, servidores públicos, da semana 1, dia 1, parte 2. Agora nós vamos falar então sobre a classificação dos agentes públicos. Ok? Então, a primeira a gente vai falar agora vai ser quem? Os políticos, certo? Agentes políticos, perfeito? Agentes políticos, então, são o quê? Aqueles que, aqui ó, competentes pelas mais altas diretrizes estabelecidas pelo Estado. Então, primeira característica deles. Então, as mais altas diretrizes, elas vão estar, o quê? Normalmente previstas na própria Constituição Federal. O que significa isso? Significa dizer que as competências desses agentes políticos normalmente vão achar guarida na Constituição Federal, vão derivar da própria Constituição Federal, ok? Então pode ser cargos, funções, mandatos ou comissões. Contam com ampla liberdade funcional e são regidos por normas específicas, ok? O que significa isso? Significa que eles não são, se a norma é específica, não é o que se falar, por exemplo, na lei do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Então não é regido pela lei 8.112, ok? Um exemplo disso são os juízes, que eles são regidos aí por lei complementar, perfeito? Então a doutrina vai dizer que eles são unânimes entre os doutrinadores, que são os membros do legislativo. Então são agentes políticos, membros do legislativos. Quem mais? Chefe do executivo. Isso de todas as esferas, ok? E os assessores diretos. Quem são os assessores diretos do presidente? São os ministros, dos governadores, secretários, e dos prefeitos, secretário municipal, do Distrito Federal, secretários distritais, perfeito? Olha como cai em prova. Os ministros do Estado são considerados agentes políticos? Sim ou não? Sim, são assessores diretos, dado que integram os mais altos escalões do poder público, perfeito? Perfeito. Agentes políticos ainda, segundo o STF, ele reconheceu aí num recurso extraordinário que os magistrados, então além do que nós vimos ali, além do chefe, ou aliás, dos poderes ali, né, o chefe do poder executivo, do poder legislativo, volta aqui, ó, volta duas, além do chefe do poder executivo e os membros do poder legislativo e seus assessores, o STF está dizendo agora que o quê? Que os magistrados também são agentes, o quê? Agentes políticos, investidos para um exercício de atribuições constitucionais, sendo dotado de plena liberdade funcional. Então tem que características de agentes políticos. Então, portanto, magistrados, segundo o STF, são agentes políticos, perfeito? Membros do Ministério Público, certo? Membros tanto estadual como municipal, ou estadual como o federal, tá? Por que não tem promotor de justiça municipal? Não tem. Os procuradores ou promotores, principalmente procurador municipal, ele é o que é equivalente ao advogado da União, certo? Os advogados da União, que eles prestam consultoria aos órgãos. Então, no âmbito municipal, os procuradores vão ter essa semelhante atribuição dos advogados da União ou dos procuradores das autarquias também, da administração indireta. Perfeito? Então, membros do Ministério Público vão ser estaduais ou
Eu sei que estou escrevendo toda hora municipal. Meu Deus do céu, não tem municipal. União e os estados e Distrito Federal, perfeito? Por que não tem estadual, municipal? Não tem municipal porque não tem poder judiciário municipal, perfeito? Então eles dizem que os agentes públicos, segundo a nossa doutrina, diz que os Ministério Público, os membros são que agentes políticos, a semelhança, tratamento conferido aos representantes diplomáticos. Então, representantes diplomáticos são também o que chamados agentes políticos, ok? Agora tem o que? Então, aqui tem um outro entendimento que o que? Que o Ministério Público estaria mais apropriado em ser inseridos como os agentes públicos, servidores públicos, agora o que? Especiais. Então não se enquadram segundo uma segunda doutrina, certo? Uma segunda corrente doutrinária, melhor dizendo, eles não se enquadram como servidores públicos especiais. A primeira diz que são agentes políticos, já na segunda diz que sim, são servidores públicos, mas são servidores públicos especiais, ok? Então estão dentro de uma categoria genérica de servidores públicos, ok? Então por isso tem essa divergência, graças a Deus que nesse caso não vai ter questões palhaçadas, certo? Porque não tem questões cobrando esse termo em concursos públicos, menos mal. O STF vai falar que os membros dos tribunais de contas são o quê? Agentes administrativos e não agentes políticos. São agentes administrativos os membros do Tribunal de Contas da União. Lembrando, quem são os membros de tribunais de contas da União? São os ministros, perfeito? Então não são os auditores lá de dentro, que são servidores públicos, são os ministros. Aqui embaixo, esclareça que o entendimento da Suprema Corte não se afina à doutrina, majoritária para quem os membros dos tribunais aí são agentes, dizem que são o que? Agentes políticos. Esse direito é uma palhaçada, não é? Um entende uma coisa, outro entende outra, e no final você fica sem entender nada. E cai na tua prova uma hora uma coisa, outra hora outra. Certo? Então, STF, se falar segundo a STF, você vai aqui marcar que são agentes administrativos. E se cair que são agentes políticos, se ele falar segundo a doutrina, você vai colocar como agentes políticos. Perfeito? Assim que você resolve as questões aí quando traz essas discrepâncias. Quais são as características comuns aos agentes políticos? Suas competências estão onde? Trazem de uma extração constitucional, ou seja, estão elencados na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ok? E o segundo, eles não se submetem aí às regras aplicáveis aos servidores públicos, e sim o que? Se submetem aí às legislações específicas. Exemplo, os juízes não estão submetidos aí a 8.112, mas tem uma lei complementar que assim os qualifica. E traz aí as menores, com relação à vacância, com relação à remoção, todas essas situações que a gente vai ler, vai estar estudando daqui para frente, não vai se aplicar a eles pela 8.112, mas vai estar na legislação complementar aí, ou lei complementar, melhor dizendo, que trata do tema acerca deles. Olha como cai em prova. Não podem ser considerados agentes públicos os detentores de mandatos seletivos, pois além de serem investidos nos cargos mediante eleição e não por nomeação, eles desempenham funções por prazo determinado. Então ele está falando o quê? Os mandatos seletivos, por exemplo, deputados, senadores, não são enquadrados como agentes públicos, mas nós vimos que agentes públicos é o que? É o gênero
E dentro do gênero tem as suas espécies e uma delas é o que? Agente político. Então os detentores de mandatos eletivos são agentes políticos, estão abarcados dentro aí dos agentes públicos, que é o gênero. Então eles sim podem ser considerados agentes públicos. Outra questão a respeito disso, estão trazendo questões para complementar a teoria, ok? Agentes políticos definem e implementam estratégias políticas. Agentes políticos definem e implementam estratégias políticas, ok? Para que o Estado atinja os seus fins, e a sua investidura se dá exclusivamente mediante eleição. Ele está falando sobre agentes políticos, exclusivamente mediante eleição. Não, se eu estou falando de agentes políticos, quem são considerados também agentes políticos? Juízes, certo? Juízes também são agentes políticos? Sim. Então nesse caso vai acontecer, o juiz ele é o que? Ele é investido ao seu cargo mediante eleição ou mediante concurso, depois nomeação? Concurso, nomeação, regra, certo? Não o quinto constitucional lá. Então não se dá exclusivamente mediante eleição aí para agentes políticos, ok? E aí o pessoal poderia ter ficado na dúvida assim, mas os agentes políticos definem e implementam estratégias políticas para o Estado? Aí também poderia estar o que? Incorreto. Por quê? Juízes não definem e implementam estratégias políticas. Então essa questão ela estaria aqui trazendo que como se fosse apenas quem? Como se fosse apenas os parlamentares ou chefe do executivo, certo? Mas no caso os agentes políticos eles são considerados também juízes, em alguns casos aí os promotores, como nós vimos agora há pouco, ok? Era isso que nós tínhamos para essa aula, vamos para a próxima agora.